Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 filmes que arruinaram a vida das pessoas. I think he's just tired of it. You know, he's 29 years old and they're wanting him to talk about when he was 16. You know, he's been through a Super Bowl. He thinks that's probably more interesting than a movie that's been out for 7 years. Nessa lista veremos os efeitos mais prejudiciais que uma produção de filme teve sobre uma ou mais pessoas. Que outras histórias de filmes você já ouviu? Me conta aqui nos comentários. Número 10. Sideways, Entre Umas e Outras. Produtores de Merlot. A comédia dramática de Alexander Payne sobre dois conhecedores de vinho em turnê no condado de Santa Bárbara teve um efeito cascata surpreendente. O público parecia estar prestando muita atenção às preferências de vinho do personagem de Paul Giamatti, Miles. Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you. I don't know. It's a hard grape to grow. Enquanto as vendas de Pinot Noir, que ele adorava, tiveram um salto significativo, as de Merlot, que ele detestava, caíram 2%. Isso se mostrou financeiramente desastroso na região vinícola da Califórnia, onde o Merlot representava cerca de 20% das vendas. Demorou quase 2 décadas para o mercado se recuperar. Naquela época, muitos produtores de vinho tiveram seus meios de subsistência comprometidos por um único filme. Just don't give up. I mean, you're gonna make it. Half my life is over, and I have nothing to show for it. Nothing. Sideways pode ser amplamente aclamado, mas não tem tantos fãs na indústria do vinho quanto você pensa. Número 9. Os Goonies, Sandy Preston. I just saw the most amazing thing in my entire life! First you gotta do the truffle shuffle. Come on! Do it! Come on! A Casa Walsh, em Astoria, no Oregon, é o tesouro dos fãs aventureiros de Goonies em todo o mundo. Uma dessas fãs, uma mulher chamada Sandy Preston, comprou a propriedade em 2001, mas percebeu que o seu sonho era, na verdade, um pesadelo. A casa logo ficou lotada de visitantes, alguns dos quais até roubaram seu papel de parede. Preston posteriormente tornou-se muito menos receptiva, felizmente sem recorrer à atitude dos Fratellis em relação aos invasores. No, I'm too young. No, I want to play the violin. Not my hand. Ela proibiu brevemente os visitantes após o evento do 30º aniversário do filme. Em 2022, Preston colocou a casa à venda por $1,65 milhão e foi vendida em apenas 6 dias. Embora isso não compense os mais de 20 anos de intrusão, esperamos que os novos proprietários obtenham um melhor retorno sobre o seu investimento. Goonies around the world, just know this. This is our time. It's our time right now. Número 8. Amargo Pesadelo. O povo do condado de Rabun. Talk about genetic deficiencies. Not pitiful. Who's picking the banjo here? O thriller inovador Amargo Pesadelo praticamente fez da Geórgia um destino de produção de filmes muito procurado. No entanto, o filme ainda tem uma reputação mais mista entre os residentes do condado de Rabun, onde foi filmado. Gentlemen, we can talk this thing over. What is it you require of us? We require that you get your goddamn ass up in them woods. All right, now look. You get it down, Tanner. Okay, all right. Com certeza, a economia prosperou com o turismo ao longo do rio Chattooga, mas a população local teve que suportar superlotação em sua comunidade e um estigma prejudicial além disso. Amargo Pesadelo foi creditado por popularizar amplamente estereótipos degradantes e assustadores sobre o sul profundo, que persistem até hoje. As pessoas do condado de Rabun, é claro, estão enfrentando esse impacto de forma mais direta. Don't come back up here. You don't have to worry about that, Sheriff. O banjo boy Billy Redden ainda pode encorajar a sua comunidade a abraçar o seu lugar na história do cinema. Para muitos dos seus vizinhos, porém, isso não vale décadas de percepções negativas. Can you play the banjo for us? Nope. You can't play it at all? Nope. Número 7. Um Sonho Possível, Michael Oher. Para cada fã da cinebiografia esportiva Um Sonho Possível, há um crítico da sua representação racial questionável. Um deles é o próprio Michael Oher, cuja vida serviu de base para o filme. And I promise that I will be at every game cheering for you. Every game? Every game. O ex-atacante da NFL sentiu que o filme menosprezava sua inteligência e agência em sua carreira atlética. Ele também alegou que isso afetou negativamente o seu status em campo. When I could have dropped out in 6th, 7th grade, man. And when somebody else get that credit, yeah, it pisses you off.
It pissed me off. O'Hare tentou esclarecer as coisas com uma autobiografia que detalhava sua decepção em relação a um sonho possível e as suas liberdades ofensivas. Mas, naquele momento, o estrago parece que já estava feito. It's really, really sad. Isso só mostra que até mesmo uma história de superação com as melhores das intenções aparentemente pode surpreender o seu próprio protagonista. Número 6. Invocação do Mal. Gerald Helfrich e Norma Sutcliffe. A família Perron pode ter lidado com intrusos sobrenaturais em 1971, mas Gerald Helfrich e Norma Sutcliffe foram posteriormente assombrados por muitos intrusos físicos. We have no longer have any sense of peace. No privacy is totally gone. A investigação paranormal de Ed e Lorraine Warren na casa da fazenda dos Perrons foi a base para o grande sucesso de 2013, Invocação do Mal. Isso lançou uma franquia de filmes e peregrinações de fãs de terror ao enredo de Rhode Island, então propriedade de Helfrich e Sutcliffe. O casal não apenas lidou com invasores, mas também com vandalismo e ameaças de violência. Citando cerca de 500 incidentes, eles processaram os produtores do filme por danos em 2015. It is harassment, stalking, and that's how it comes across to us. 4 anos depois, Helfrich e Sutcliffe finalmente venderam a casa para investigadores paranormais que a converteram em um museu. O pesadelo acabou com uma família expulsa da sua casa de 32 anos. Número 5. Erin Brockovich. Erin Brockovich. What can I do for you, Erin? Well, believe it or not, I'm on the prowl for some water records. You come to the right place. I guess I did. A mãe solteira e assistente jurídica Erin Brockovich salvou muitas vidas ao expor a contaminação das águas subterrâneas em Hinckley, na Califórnia. O filme, protagonizado por Julia Roberts sobre a sua cruzada, foi um grande sucesso e tornou a ativista ambiental Brockovich em uma celebridade. No entanto, esse novo status acabou se tornando um grande fardo. And I could see that it was affecting my children, my relationship, my friends. I could see jealousy coming up, I could see anger, I could see frustration, I could see people's agendas. A pressão pública exaustiva e as obrigações profissionais frequentemente afastavam Brockovich dos seus filhos. Ela até lutou para encontrar tempo para apoiar a sua filha Elizabeth durante as lutas contra o transtorno de uso de substâncias. What happened was it became more important to earn that next paycheck. It became more important, I have to do an interview, than it was to see that I had a kid maybe in trouble. Mais de 20 anos depois, Brockovich ainda está travando uma boa luta aos olhos do público. A família dela também passa bem, mas por mais difíceis que fossem as suas vidas antes de se tornarem estrelas do cinema, a fama aparentemente não trazia muita fortuna. That's how old my other daughter is. 8 is the age of my son. 2 is how many times I've been married and divorced. 16 is the number of dollars I have in my bank account. 850-3943. That's my phone number. And with all the numbers I gave you, I'm guessing 0 is the number of times you're going to call. Número 4. O Mensageiro. Reféns B'nai B'rith. Mohammed, when I hunt the desert at night, I know God is not kept in the house. Na década de 1970, a deturpação do Islã estava se espalhando na mídia ocidental. O cineasta sírio-americano Mustafa Akkad respondeu com uma dramatização épica da fundação da religião. The prophet has seen you. You're not to rope or drag the prisoners. They have roped us. Cut them loose. O Mensageiro foi aclamado pela crítica e controverso. Embora Akkad tenha tomado cuidado para evitar retratar diretamente o profeta Maomé, o movimento extremista Hanafi erroneamente acreditou que o astro de Hollywood, Anthony Quinn, foi escalado para o papel. Eles retalharam com um cerco armado ao capítulo de Washington do grupo de serviço judaico B'nai B'rith. Isso resultou em O Mensageiro sendo temporariamente retirado dos cinemas e fracassando nas bilheterias. Pior ainda, a crise de reféns terminou com a perda de 2 vidas e um trauma inimaginável. Even today, the horror of it all still causes me feelings of pain and anxiety. Apesar das nobres intenções de Akkad, essa tragédia mostra as consequências de qualquer mensagem de filme ser mal interpretada. Número 3. As 24 Horas de Le Mans, David Piper. This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport. And it can happen to you. And then it can happen to you again. Como um ávido entusiasta do automobilismo,
Steve McQueen investiu pesado na produção do seu filme de 1971 sobre o torneio de corrida 24 horas de Le Mans. O projeto foi atormentado por múltiplas dificuldades e acabou fracassando nas bilheterias, com críticas polarizadas. Essa não foi de forma alguma sua única tragédia. O piloto veterano David Piper participou de uma das sequências de corrida e bateu com seu Porsche 917 no processo. Os ferimentos resultantes foram tão graves que uma das suas pernas teve que ser parcialmente amputada. People risk their lives. Shouldn't it be for something very important? Piper voltou a correr novamente anos depois, mas o que deveria ter sido uma pequena participação do filme acabou se tornando uma tragédia que mudou a sua vida. Does it really matter? Yes, it does. But you're going to quit anyway. Yep. But not this way. Número 2. Jogos de Guerra. Aaron Swartz. Wouldn't you prefer a good game of chess? Later. Let's play. Global Thermonuclear War. Os perigos do hacking de computador tornaram-se populares com o clássico cult dos anos 80, Jogos de Guerra. Ele até influenciou a lei de fraude e abuso de computadores dos Estados Unidos. As medidas punitivas que o projeto de lei descreve podem ser razoáveis para um hacker que quase desencadeia uma guerra nuclear. Infelizmente, a sua ampla definição de acesso não autorizado a computadores significou uma tragédia para o ativista da internet Aaron Swartz. What do you believe needs to be done to modernize that law? Well, at the moment, that law makes it a felony for you to give your password to HBO to a friend. That has to be changed. Em 2011, Swartz foi acusado de invadir a rede do MIT para baixar artigos acadêmicos. A universidade não queria apresentar queixa, mas com os promotores federais assumindo, Swartz provavelmente enfrentaria multas devastadoras e pena de prisão. Pouco antes do seu julgamento, ele tirou a própria vida. Do you believe that if the criminal justice system hadn't failed Aaron, do you believe he'd be alive today? Hackear pode não ser brincadeira, mas esse foi apenas o mais famoso de muitos legados extremos do chamado pânico dos jogos de guerra. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Cidadão Kane. William Randolph Hearst. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. O magnata dos jornais William Randolph Hearst era considerado um dos americanos mais poderosos da sua época. Poucas de suas histórias de jornalismo sensacionalista foram tão escandalosas quanto as lendas da sua própria corrupção e maldade. Essa foi a principal influência para o protagonista trágico em Cidadão Kane. I know too many people. I guess we're both lonely. Hearst ficou muito ofendido com esse projeto, particularmente com a morte solitária de Charles Foster Kane, já que ele supostamente tinha um medo agudo da morte. Apesar dos seus melhores esforços para suprimir o seu lançamento, Cidadão Kane tornou-se reconhecido como um dos maiores filmes já feitos. Assim como a sua fonte temia, o segredo da alta sociedade sobre o seu verdadeiro caráter havia sido publicado. Hearst viveu o resto da sua vida no luxo, mas Cidadão Kane selou uma reviravolta negativa em seu destino e legado. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.